Shalom a você que nos assiste através aí do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mateus Andona, aqui do Ministério Ensinando de Sião. De antemão, pedindo para você deixar o like aí nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativando as notificações para que o YouTube possa distribuir esse vídeo para pessoas como você, que buscam a restauração das raízes da fé. A porção de hoje é uma das minhas prediletas, é uma das porções mais poderosas da Torá, viu? Eu falo por experiência própria e está aqui na tela, vamos ver aqui? O nome dela é Corá, ou Corá, ou Coré, como está aí na sua Bíblia, e ela corresponde a Números capítulo 16 até o final do capítulo 18, e o título deste estudo baseado na Parashá Corá é Quero o teu lugar. Quero o teu lugar. Não vou falar sobre a história de Corá, porque você já conhece. Se você não sabe do que eu estou falando, pesquisa aí no YouTube. Corá, com K, espaço, Zandona. Você vai ver que vários anos anteriores eu falei sobre a rebeldia, como você identifica o rebelde, como você lida com o rebelde, como você anula a rebeldia numa congregação, como você salva uma congregação de um rebelde que é plantado lá para te destruir. Então, isso foi nos anos anteriores. Mas como cada ano Deus tem a graça de nos dar um maná novo, não é maná passado, é um maná novo. Então, você vai ter uma palavra nova em relação a Parashá Corá. E eu quero começar com você lendo um versículo que para mim você teria que ter na sua casa, num quadro bem à mostra, para que todos possam ver e testemunhar da palavra de Deus. Diz assim: Tidkatecha tzedek leolam, vetoratcha emet. A tua retidão ou justiça, é retidão eterna. E a tua Torá é verdade. Diga amém, meu irmão. Mateus, o que é verdade? Mateus, o que é o parâmetro de Deus para o mundo? Mateus, já me mandaram uma notícia aí, né? Tem líderes religiosos falando que a Bíblia tem que ser atualizada, não é o primeiro, né? Já mandaram ontem aí um grande líder de uma grande igreja histórica, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, está muito desatualizada. Aí eu lembro do Salmo 119, a tua justiça é justiça eterna. O que é justiça? Retidão, modo de viver. Justiça quer dizer modo de viver reto diante de Deus. Rabino Shulam falava com os seus discípulos, vocês têm que ser retos como flechas. Retos, andar no caminho reto. E não só isso, não só a justiça de Deus, é a justiça eterna, ela não fica retrógrada, ela não fica antiquada, mas a Torá, a lei é verdade. Mateus, é verdade isso? Está na Torá. Mateus, isso condiz com a realidade? Está na Torá. Mateus, essa profecia está na Torá. Tudo tem que estar na Torá, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, tudo que nós apregoamos aqui tem que poder ser confirmado na Torá e nos profetas. Toda a palavra de Yeshua, todo o ensino de Paulo, todo o ensino de Pedro, todo o ensino de João, se não tiver comprovação na Torá e nos profetas, não pode ser validado. Assim Yeshua foi validado. Lembra, Filipe e Natanael? Achamos aquele a quem Moisés escreveu. Olha só, a lei como parâmetro para descobrir quem é o Messias. Tinham muitos candidatos na época, usaram Moisés para descobrir quem era. Achamos aquele que se encaixa naquilo que Moisés prescreveu. Lá em Deuteronômio 18, é esse. Vamos lá conhecê-lo. Então, memoriza esse versículo. Salmo 119, 142. E quero citar aqui o Rabino Shulam, que nos exemplificou, ele dá há muitos anos esse exemplo dele. Tá? O exemplo dele é o seguinte, olha para mim aqui. O Rabino Shulam crê que na modernidade, Deus começou a despertar o seu povo através de ondas. Ondas de renovação. Ok? Renovação, ondas de renovação. Então,
ele diz o seguinte, que cada uma dessas ondas trouxe um mover de Deus. Cada uma dessas ondas de reavivamento trouxe uma característica do Espírito de Deus. E segundo ele, nós estamos vivendo hoje na quarta onda. Deixa eu explicar aqui, citando o Rabino Shula. Vamos lá. A primeira onda do Espírito do Eterno na modernidade foi com o movimento da Rua Azusa. Você já ouviu falar nesse movimento? The Azusa Street Movement. Foi um movimento fantástico lá na Rua Azusa, em Los Angeles. O pastor Seymour, né? O pastor Seymour, ele recebeu de Deus ali uma necessidade de ter uma manifestação do Espírito do Eterno. Aí foi no início do século XX, né? Então ele teve um desejo de ver a manifestação do Espírito de Deus como ele via lá nos dias de Atos. Pode pôr na tela aqui. Então era o pastor William Seymour, lá em 1915, com o mover lá da Rua Azusa. E isso transformou a igreja mundial. O que gerou ali, tá? O falar em línguas, né? Aquelas manifestações do Espírito de Deus, e o pessoal saía para orar nas florestas, lá perto, nas proximidades de Los Angeles, graveto ficava encandecido, era coisa desse nível aí, tá? E acontecia, e o Espírito falava, tá? Então teve a primeira onda. Põe na tela aqui, vamos ver. Olha, logo depois nós tivemos a segunda onda do Espírito, que foi o avivamento pentecostal dos anos 30 e 40, onde o pessoal começou a buscar mais manifestações de cura e milagre. Eu e o movimento judaico-messiânico somos muito gratos a essa segunda onda. Por aqueles pastores como Oral Roberts, como o pastor Young, como o pastor Dennis Lindsay e a sua esposa Freda Lindsay, que começaram a fazer campanhas nos Estados Unidos para que houvesse manifestações de cura. E havia cura, as pessoas eram curadas. Nesse mover que começou aí nos anos 40, 50, muita gente era curada nessas campanhas. Eles tinham tendas, tinha isso no Brasil também, eles vieram para cá posteriormente no Brasil. Esse especial, um dos pastores líderes desse movimento aí, o pastor Gordon Lindsay, é que criou o Instituto Cristo para as Nações. O Instituto Cristo para as Nações foi formado na premissa de formar líderes, adoradores, que amavam Israel. Pastor Gordon Lindsay combatia o antissemitismo teológico. Morreu pregando. Morreu no palco pregando, abençoando Israel. Terceira onda do Espírito na era moderna foi o mover carismático no final dos anos 60. Ah, meu irmão. Nesse mover, o Eterno começou a capacitar para um grande poder evangelístico, carismático evangelístico. Todos os líderes judeus, messiânicos, pioneiros no movimento, nasceram de novo nessa época. Todos. Rabino Shulman, Rabino Daniel Juster, Rabino Russ Resnick, Rabino Eitan Shishkov, todos foram fruto desse mover. Para que eu estou gastando tempo precioso para falar disso? Você está entendendo que Deus tem um mover? Deus tem um propósito? Agora, peraí, vamos falar da quarta onda? O Rabino Shulman acha que a gente já está na quarta onda. E eu acho que você estando aqui me assistindo, e você estando sentado aqui, você é fruto dessa quarta onda. Qual que é a quarta onda do Espírito de Deus sobre o seu povo, sobre a igreja em específico? Olha, cadê ela? A quarta onda que nós estamos agora é a quarta onda do mover do Espírito na igreja. Qual é essa onda? Ela é caracterizada pelos elementos que faltaram nas ondas anteriores. O que faltou na primeira onda? Busca pela verdade. Estavam tão inspirados em verem manifestações do Espírito que não procuraram buscar a verdade. Depois, o que faltou na segunda onda? ênfase na unidade do corpo. Meu irmão, a segunda onda foi uma maravilha, mas causou muita, mas muita divisão, porque houve muita separação, houve muita criação de denominação. Divisão que eu falo assim, criações de denominações. Surgiram várias denominações nessa época, tá? Junto com o mover do Espírito de cura. E o que faltou também?
a valorização da ênfase na unidade, não tiveram ênfase na unidade do corpo, né? Deixaram o corpo dividir. Qual que é a característica da quarta onda? Verdade, busca pela verdade, busca pela unidade, valorização e reconhecimento da eleição e do chamado irrevogável de Israel. Não existia Israel para eles. Primeira, segunda e terceira onda, com exceção do Gordon Lindsay, por exemplo, não tinha Israel, eles não consideravam Israel em nada. Então a quarta onda pega o que faltou nas outras três. Pega o quê? A valorização da verdade, a busca pela unidade, o respeito à eleição de Israel como eleição irrevogável e ênfase na obediência e na validade da lei de Deus e no contexto original da Bíblia. Então, mais uma vez, você está na quarta onda. O que é a quarta onda do Espírito? Aliás, a igreja de Deus está nessa quarta onda. E essa quarta onda vai fazer os crentes buscarem o quê? Olha aqui, verdade, unidade, valorização e reconhecimento da eleição e do chamado de Israel, e ênfase na obediência e na validade da Torá e no contexto original da Bíblia. Tá bom? Porque esses movimentos deram muita ênfase à graça de Deus, e a graça de Deus é necessária, ninguém é salvo se não for pela graça de Deus, mas subvalorizaram a obediência. Então, esse última onda aí quer também mostrar para o crente que a obediência é importante. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui. Fiquei muito tempo nessa parte, vamos ver se dá para a gente tratar tudo. Bom, Mateus, o que isso tem a ver com Corar, com Coré, com a paraxá de hoje? Vou fazer a conexão agora. Olha aqui. O espírito de Corar não atuou e fez vítimas só lá em Números capítulo 16. Ele está mais do que presente nos dias atuais. Porém, ele se transvestiu de teologia, de dogma e de doutrina. Qual foi o argumento de Corar? Basta, não falou para Moisés e para Arão? Basta. Kulam Kedoshim. Todos são santos. Kulam Kedoshim, todos nós somos santos. Por que vocês acham que são escolhidos? Essa escolha veio da cabeça de vocês. Corar se levanta contra as escolhas de Deus. Corar se levanta contra as eleições que Deus fez para abençoar o mundo. O espírito de Corar é aquele espírito que não aceita aquilo que Deus decidiu. Não aceita aquilo que Deus elegeu. Não aceita aquilo que Deus escolheu. Não é só não aceitar. Qual que era o argumento de Corar? Não, todo mundo é santo, que não sei o que lá, mas o que ele queria? Ele queria o lugar de Arão. Ele queria o sacerdócio. Tanto é que Moisés fala para ele, pelo argumento de Moisés, eu sei disso. Ô Corá, não é o suficiente você ter sido levita, Deus ter te escolhido aí para servir no tabernáculo. Você quer o lugar de Arão, você quer o sacerdócio, você quer Keuná, você quer o sacerdócio, o Corá. Então, é esse argumento, meu irmão, que está presente ainda nos dias de hoje. E Corar vem de onde? Corar não era malequita, Corar não era amoreu, Corar não era eteu, Corar não era jebuseu, Corar era o quê? Levita. Corar era parte do povo de Deus. De onde vem esse sentimento para tentar arriscar as eleições de Deus? De dentro do povo de Deus. É a rebeldia que vem de dentro. É a insatisfação que vem de dentro. Estão começando a conectar aí os pontos? Alguém? O espírito de Corá é aquele que se revolta contra as escolhas de Deus. Ele se esconde atrás de uma falsa igualdade, de uma falsa democracia, para ferir as escolhas de Deus. Essa é a moral, essa é o verdadeiro sentido de Corá. Ele está ali se bancando de democrata para, na verdade, ser um autocrata. Ele estava bancando ser o democrata, querendo ter igualdade, todo mundo é igual,
Tudo mentira. Ele queria o lugar de Arão, era inveja. Ele achava que ele é melhor que Arão, e às vezes era mesmo. Deus não escolhe os melhores, não. Às vezes ele se achava mais capacitado. Quando eu fui ordenado rabino, eu não me achava capacitado, como até hoje não me acho, e pessoas que se achavam mais capacitadas e não foram ordenadas se rebelaram, nessa época de Corá, nessa mesma época. Não, peraí, por que ele está sendo ordenado? Eu que tenho que ser rabino dessa casa. Eu que tenho conhecimento, eu que tenho curso, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Por que é ele? Por que ele foi ordenado diácono e eu não fui? Então, esse é o sentimento de Corá, é querer o que o outro tem. Por isso que o título da palavra é Eu Quero o que é teu. Isso é o espírito de Corá, eu quero o que é teu. Israel foi eleito, Israel foi escolhido, Israel é a menina dos olhos de Deus, eu quero isso para mim. Eu quero a tua eleição. Eu quero a tua eleição, eu quero as tuas promessas, eu quero o que é seu. Bom, meus irmãos, as palavras de Yeshua lá em Apocalipse capítulo 2 são muito importantes para nós. E eu vou ler aqui a palavra que Yeshua deu lá para a igreja em Éfeso. Porque são palavras que não foram só para aqueles dias, mas valem para os dias de hoje também. Pode pôr na tela aí, eu vou ler daqui do papel. Yeshua fala: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que vocês não podem suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são. Já tem aí as minhas palmas, essa igreja em Éfeso. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, Yeshua, e não te deixaste esmorecer. Meu irmão, olha para mim aqui, rapidinho. Era uma igreja com elogios, com obras, com frutos? Sim. Rejeitava os falsos apóstolos? Precisamos voltar, hein, esse espírito de Efésios aí. Rejeitava os falsos apóstolos, punha à prova os que a si mesmo se declarava, olha só, provava, perseverava, foi provado por amor ao nome de Yeshua e não deixou esmorecer, não largou, por amor a Yeshua. Aí Yeshua completa, põe na tela aqui de novo, Yeshua completa falando assim: porém, tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, primeiro amor é uma pessoa, não é um estágio. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Primeiro amor é uma pessoa. Primeiro amor não é um estágio. Primeiro amor a alguém. Você abandonou esse alguém. Aí quando a gente estuda isso aqui, as pessoas falam assim: abandonou a Cristo. Não, claro que não. Se o próprio Yeshua elogia, falando que eles suportaram e perseveraram e não esmoreceram por amor ao meu nome, então não foi Cristo que eles abandonaram. Esse primeiro amor não foi Cristo. Eles esfriaram no amor de Cristo. Não, pelo contrário, Yeshua fala assim: vocês não deixaram esmorecer. Vocês continuaram firmes. Perseveraram. Mas abandonaste. É muito forte essa palavra. Por isso que eu sei que não é Yeshua. Porque uma igreja que abandona Yeshua não faz tudo que eles estavam fazendo. Quem que eles abandonaram? Quem que eles abandonaram? Posso propor algo para vocês? Seria o primeiro amor da igreja o primeiro amor de Deus? Você já sabe que não é Yeshua o sujeito aqui, o agente dessa admoestação. Yeshua está elogiando porque eles perseveraram no nome dele. Beleza. Mas vocês abandonaram uma entidade, completamente.
Abandonaram aquele que Deus chamou de primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Seria o primeiro amor de Éfeso, da igreja em Éfeso, o primeiro amor de Deus? Leia aqui comigo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Opa, opa, opa. Seria o primeiro amor de Deus o primeiro amor da igreja? Olha o que Deus fala através do profeta Jeremias no capítulo 2. Verso 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Eterno, lembro-me de você, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então, Israel era consagrado ao Eterno, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem, falando aqui com o profeta, que tinha saudade do amor, da dependência que Israel tinha de Deus no deserto. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Israel é meu filho, Israel é meu primogênito. 2 Samuel 7, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, estabeleceste teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Se eu não me engano, é a oração de Davi. Reconhecendo que Deus, quem é como o teu povo Israel na terra, gente única, que o Senhor foi resgatar para ser teu povo. Assim diz o Senhor, Jeremias 31, 35, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a noite, que agita o mar e faz bramir as ondas. Se falharem essas leis diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o quanto fizeram, diz o Eterno. Enquanto existir sol, enquanto existir lua, enquanto existir mar, enquanto existirem essas leis fixas, Israel continua sendo o povo eleito do Eterno. Poderia ser o abandono do primeiro amor, o abandono a Israel? O abandono ao povo judeu? O abandono ao judeu crente, o abandono à Torá, o abandono ao contexto original das Escrituras, o abandono da comunhão que os cristãos gentios tinham com os judeus crentes, o abandono da autoridade que estava em Jerusalém, o abandono da autoridade apostólica que foi movida de Jerusalém para Roma. Por que judeus crentes não foram chamados para esses concílios do século IV? Me responda. Esse abandono já havia ocorrido. Paulo, Romanos 9, 3 a 5, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Separado de Yeshua, disposto a ir para o Sheol, disposto a ir para o inferno. Você estaria disposto a ir para o inferno pelo Brasil? Você estaria disposto a abrir mão da sua salvação pelo povo brasileiro? Pelo povo americano? Pelo povo japonês? Paulo fala, eu estou disposto a abrir mão da minha salvação. Por amor dos meus irmãos compatriotas segundo a carne, judeus. São israelitas. Deles está aqui o verbo está no presente, pertence-lhes até hoje a adoção, como filhos de Deus, pertence a eles a glória, pertencem a eles as alianças no plural, então não é só a mosaica,
nem a abraâmica, nem a davídica, é a nova também de Jeremias 31, é deles. A Torá é deles, o culto e as promessas são deles. Ah, mas a igreja não tem promessa não? A igreja entra junto com eles e começa a usufruir dessas promessas, mas não substitui. Mas o que fizeram lá, logo no primeiro século, você tem, por exemplo, diálogos de Justino com o judeu Tarfon, que inclusive escreve no Pirkei Avot, onde se tem um conceito lá ainda no primeiro século, tem historiadores que falam que o diálogo com Trifão foi ainda no primeiro século, onde Justino fala sobre um verdadeiro Israel, um verus Israel. Peraí, vocês judeus, vocês não são os verdadeiros não, nós, a igreja, somos o verdadeiro Israel. Em outras palavras, nós agora temos o que era de vocês. Ou seja, é como se Justino tivesse falado para ele, o que é teu é meu. E o que é meu é meu. O que é teu agora é meu. O que eram de vocês, as alianças, as promessas, os cultos, a lei, a glória, agora é nosso. Corá. Eu quero o que é teu. Não parem não. E deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Ou seja, Yeshua é judeu. Yeshua vem deles. Yeshua é filho de Davi. Yeshua é descendente de Davi. Yeshua é filho de José. Não, Mateus, é filho de... Eu sei. A concepção dele foi uma concepção o quê? Sobrenatural. Mas como que ele pode ser filho de José, da descendência de Davi, e filho de Deus ao mesmo tempo? Ô meu irmão, você não acha que Deus... Por que você limita o poder de Deus? Você não acha que Deus é poderoso para poder colocar em Maria uma sequência, um genoma, uma sequência de DNA, a imagem dos filhos de Davi? Uma sequência cromossomial, 23 cromossomos ali, como os de Davi, como os de José? Sobrenaturalmente em Maria? Tem algo impossível para Deus, meu irmão? Você pode me falar? Por que então tanto commotion? Por que tanta comoção em cima disso? Ou é ou não é? É os dois. Ele é filho de Davi. Se você fizesse um exame de DNA dele, ia dar o DNA de Davi. E ao mesmo tempo, era filho de Deus. Porque a sua concepção, a semente veio de outro lugar. É como os rabinos falam lá, da semente da mulher, né? Quando Deus está falando lá para a semente da mulher. Os rabinos falam que aquela semente da mulher, que vai... Descendente da mulher, quer dizer semente ali. Que vai esmagar vai esmagar a cabeça. Os rabinos falam, mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Como é que Eva recebe uma palavra dessa? Os rabinos respondem, é porque a semente que está falando aí vai vir de outro lugar. Zera mimacomacher. Tem nada estranho ao judaísmo que eu estou falando aqui. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão escolheu. Diga amém. Deus lhes deu para Israel o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Mas pela transgressão deles veio a salvação aos gentios. Qual será então o seu restabelecimento dos judeus, senão vida dentre os mortos? E tu, gentio, oliveira brava, você que foi enxertado em meio deles, e tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, se tornou participante das alianças, da glória, da lei, das promessas, do Cristo. Não te glorie contra os ramos dos judeus, porém, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a você. Tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Quanto ao evangelho, são inimigos por vossa causa. Quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas.
Só quem não gosta de judeu, de Israel, é quem não é filho de Abraão. Quem não é filho de Abraão não gosta de judeu. Porque quem é filho de Abraão através de Isaac, ou pela fé, quem é filho de Abraão pela fé, Gálatas 3, tem que amar os judeus por causa da eleição. Está escrito aqui, ó, vamos ler de novo. Quanto ao evangelho, hoje podem ainda ser inimigos, mas quanto à eleição que eles têm como povo eleito, vocês devem amá-los por causa dos patriarcas, porque Abraão é seu pai. Abraão é seu pai na fé. Então como é que você vai odiar o judeu? Como é que você vai ter ranço de judeu? Eu vou te explicar por que você tem ranço de judeu. Eu vou explicar por que grande parte da igreja tem ranço de judeu. Eu vou explicar por que grande parte da igreja tem aversão a tudo que cheira a judaísmo. Aversão. Tratam como se fosse heresia. Eu vou mostrar para você de onde isso surgiu, porque é ordem. Quem deu essa ordem para você, Mateus? Yeshua. Falando lá para a mesma igreja em Éfeso. O versículo não termina ali não. Tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E aí? Tem que fazer o que então? Hein? Vou te cortar, vou te isolar, vou te marginalizar. Você não merece mais ser igreja. Você agora virou anátema, você agora virou herege. Não! Verso 5, Apocalipse 2. Lembra-te, então, de onde você caiu, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Volta, lembra de onde caiu e volta a praticar as primeiras obras. Então tem que saber onde caiu. Mateus, a igreja hoje tem ranço de judeu, não gosta de nada relacionado a judeu. Eu falo com o meu pastor sobre festas bíblicas, ele até arrepia. Eu falo com o meu pastor sobre sábado, ele até arrepia. De onde surgiu esse arrepio? Quem plantou isso nele? Não é culpa dele não, meu irmão. A ordem de Yeshua foi, vai lá atrás e veja onde foi a ruptura. Vai lá atrás e identifique a origem do mal. E corrija. Então, o que eu vou fazer aqui para você não é um desrespeito à obra do cristianismo, não é um desrespeito à história cristã. Pelo contrário, eu abri essa palestra aqui provando para você que Deus tem atuado nos meios cristãos ao longo dos séculos. E eu sou fruto desse mover de Deus no meio cristão. E a minha família também. Mas isso não anula, apesar dos elogios de Éfeso, isso não anula a necessidade de voltarmos, vermos onde caímos e restaurarmos as primeiras obras. E esse é o tipo de crítica que eu levanto aqui. O que eu vou mostrar aqui é pesado, é grave, é feio, mas é o momento de ruptura. É o momento que você tem que saber, é o estágio, é o ponto que você tem que saber onde houve o desvio. Porque se você souber, você vai voltar e vai conseguir o quê? Corrigir. É igual meu pai fala, né? Se você está voando e você perde a sua trajetória, perde lá a coordenada, perde o rumo, não tenta consertar em rumo não. O que você faz? 180 graus, volta para o ponto de início, corrige o ângulo e segue. Tem que voltar para poder seguir corretamente. Então vamos ver aqui. Contra a eleição de Israel, contra a validade da Torá, do eterno, que foi dada a Israel, muitos se uniram a Corá. E os seus argumentos de falsa igualdade. Motivados pelo espírito de Corá, muitos homens tidos como pilares da fé, desenvolveram doutrinas e dogmas contrários à eleição de Israel e seu povo, invalidando as promessas de Israel e invalidando a Torá no meio cristão. Eu tenho que falar isso aqui. Fizeram coisas boas? Fizeram, igual a igreja em Éfeso fez. Mas teve coisa ruim? Teve. E essas aí que você tem que corrigir.
De onde veio esse ranço contra o judeu? Esse ranço contra a Torá? De onde veio o abandono ao primeiro amor? Tal ensino milenar criou profundos problemas no sistema religioso do Ocidente, distanciando a igreja cristã das suas raízes, afastando-a da sua verdadeira identidade, como enxertada, aproximada a Israel e seu povo, co-herdeira, co-participante, unida a Israel através da obra de Yeshua, participante no plano de redenção do mundo com Israel, com e não no lugar de, com e não no lugar de, co-participante e não participante no lugar de Israel, co-herdeira e não herdeira no lugar de Israel. Isso foi perdido. Gente, só conhece a identidade. Como é que as pessoas que têm crise de identidade, como é que a pessoa soluciona a crise, cura a crise de identidade? Pesquisando o seu passado. Bateu a crise lá, deixa eu pesquisar então quem foi meu pai, quem foi meu avô, quem foi meu bisavô. Você só sacia o desejo de a crise da identidade quando você sabe quem você é, você descobre quem você é. A igreja só vai restaurar esse tipo de identidade quando ela relembrar quem ela era, lá nos dias dos apóstolos. Co-herdeira, co-participante, co-cidadã, com os judeus. Então vamos lá, ó. A igreja opera no poder de Deus. Eu vou falar isso aqui de novo. A igreja cristã, sim, opera no poder de Deus, manifesta o querer de Deus, mas é necessário buscar conhecer os erros do passado para corrigir o curso atual. Assim como na igreja de Éfeso, em Apocalipse, o Eterno ama a sua igreja e dá a ela a chance para conhecer onde errou e voltar às práticas das primeiras obras e voltar ao primeiro amor. Nós temos que mostrar o erro, não é para condenar não, é para dar a chance para o sujeito voltar. É uma crítica construtiva. Vejamos alguns exemplos históricos de como a igreja começou a perder o primeiro amor. Quem é que estava ensinando, que ensinou os cristãos a perderem o primeiro amor a Israel, por Israel, pelos judeus, pela Torá? Os judeus não adoram a Deus, mas adoram a demônios. Portanto, todas as suas festas são impuras. A sinagoga é pior que um bordel, é um templo de demônios, devotos a cultos idólatras. É uma assembleia criminal de judeus, um local onde os assassinos de Cristo se reúnem. Um lugar de encontro para os assassinos de Cristo, uma casa pior do que uma loja de beberrão, um covil de ladrão. A sinagoga é uma casa de má fama, a sinagoga é uma habitação de iniquidade, é refúgio de demônios, um abismo da perdição. Quanto a mim, eu odeio a sinagoga, eu odeio os judeus pelo mesmo motivo. Quem falou isso foi João Crisóstomo, considerado o boca de ouro da teologia cristã histórica. Um dos maiores teólogos da igreja cristã histórica. Pode botar na tela aqui. Deixa aí. Deixa aí. Ah, mas escreveu coisa maravilhosa. Escreveu, mas também escreveu coisas desse tipo aí. E tem mais, tá? Peguei só uma citação. E esse tipo de influência que fez a igreja perder o primeiro amor. É isso aqui, ó. Não adianta você olhar só o lado bom, tem que olhar o lado ruim, tem que olhar a coisa como um todo. Você não tem que buscar a verdade? Então você vai buscar a verdade. Quão odiosos são para mim os inimigos da vossa escritura. Está falando para Jesus, né? Uma pessoa orando para Jesus. Como eu queria que tu os degolasse com a tua espada de dois gumes. Olha, ele leu lá a espada de Yeshua, né? De Apocalipse. Ele queria que Jesus usasse a espada para degolar os judeus. Para que não existisse mais ninguém para se opor à vossa palavra. Um momento de ira, com certeza, né? Com alegria, prefiro a morte deles e eu vivendo para ti. Agostinho. Meu Deus, Agostinho, que escreveu Confissões, que escreveu a cidade. Apregou isso aí. Ó. Põe na tela aqui, que pode tirar foto, põe na tela. Quem é você? Você ousa falar contra Agostinho? Ouso sim, porque isso aqui está errado. Que é isso? Está louco? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Como é que o sujeito escreve um negócio desse cheio do Espírito Santo? Do Espírito Santo que não era, que ele estava cheio. Ele estava cheio de outro espírito, mas não era do de Deus. Aqui eu vejo ódio, eu vejo antissemitismo, vejo intolerância, mas Deus eu não vejo aqui não.
Tá, você não está satisfeito ainda. Tudo bem. Em primeiro lugar, as sinagogas deles devem ser incendiadas e tudo que não queima deve ser coberto com sujeira espalhada, de forma que ninguém nunca mais seja capaz de ver uma cinza ou pedra da sinagoga. E isso deve ser feito para a glória de Deus e do cristianismo, para que Deus possa ver que nós somos os cristãos e que não temos tolerado ou aprovado publicamente as suas mentiras, praguejando e blasfemando do Filho e dos cristãos de Deus. Em segundo lugar, continua, não para aí não. A primeira sugestão foi incendiar, queimar a sinagoga. A segunda sugestão, em segundo lugar, as casas dos judeus devem ser quebradas e destruídas, para que eles não cometam lá as mesmas coisas que fazem na sinagoga. Por esta razão, eles devem ser colocados sobre o mesmo teto, ou num estábulo, como ciganos, para que possamos perceber que não são mestres aqui em nossa terra, mas prisioneiros miseráveis, se queixando diante de Deus com amargo pranto. Vamos fazê-los sofrer. Vamos isolá-los e vamos fazê-los sofrer. Essa ideologia que foi o combustível para um líder que surgiu na Alemanha nos anos 30 e solidificou com o partido nazista nos anos 40, que admite que teve nesse autor grande parte de sua inspiração para a ideia da solução final, que era o quê? Os campos de concentração, o genocídio, o extermínio em massa. Tá? Quem escreveu isso aqui foi Martim Lutero, no livro Os Judeus e Suas Mentiras, de 1543. O livro está aí até hoje, você pode ver. Ah, mas Lutero era amigo dos judeus, ele escreveu coisas boas dos judeus. Escreveu, no início da vida escreveu, mas depois no final da vida ele viu que não conseguia fazer o judeu acreditar em Yeshua, ele se voltou contra. Tá? Se voltou contra os judeus e para valer. Viu? E tem aí o que nós tivemos no século passado, cumprindo aí o que ele sugere, né? Reunir em estábulo, queimar a sinagoga, essas coisas aí do tipo. Ah, Mateus, ainda bem que eu não sou luterano. Ah, mas tem aqui um para você também. A teimosia pobre e inflexível dos judeus faz com que os judeus mereçam ser oprimidos infinitamente, sem medida e sem fim, e que eles morram na própria miséria, sem piedade de ninguém. Aí é o parceiro dele, o João Calvino. Né? Eu poderia citar aqui também, não nesses termos, tá? Claro, não nesses termos, mas grandes líderes também de outros movimentos cristãos escreveram coisas contrárias à eleição e às promessas dadas a Israel. Nós sabemos, não é segredo isso, tá? Vou mencionar aqui, que Ellen White, em várias de suas cartas, ela desencoraja os seus seguidores a ajudarem os judeus a retornarem para a Terra Santa. Ela impede, ela quer impedir os judeus, ela quer impedir os seus membros dos judeus, ela quer impedir os seus seguidores de ajudarem os judeus a voltar para a Terra Santa, porque ela escreve com claras letras, você pode citar isso aqui, está disponível para todo mundo ver, ela pregoou e profetizou, Jerusalém jamais será reconstruída. Então, para que vocês estão ajudando o judeu a voltar para... Vocês estão perdendo o foco, que ele está voltando agora, vocês estão preocupando com Jerusalém? Na época ela achou que estava iminente a volta, e para que vocês estão dando dinheiro, comprando terra, ajudando o judeu a voltar? Jerusalém jamais será reconstruída. Me perdoe aqui os meus irmãos, amigos e irmãos adventistas, mas tem que voltar onde caiu, ver o erro, para poder corrigir. E é isso que eu estou fazendo aqui. Faço com amor, não me julgo melhor do que ninguém, não estou falando isso aqui condenando nenhum desses movimentos que eu estou apregoando aqui, quem segue Agostinho, quem segue Calvino, quem segue Lutero, quem segue Crisóstomo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ninguém é infalível, muito menos eu. Então tem que ter a coragem de voltar, analisar, puxa vida, isso aqui está contrário à Bíblia, isso aqui nós temos que reformar, isso aqui nós temos que restaurar, isso aqui nós temos que rever. Não existe ninguém infalível. E tem que reconhecer o erro, e tem que se arrepender, e tem que restituir o mal que fez. Essa é a minha opinião. Não existe arrependimento sem restituição.
O supersessionismo é o conceito que, devido à recusa dos judeus em receber Jesus como Messias, os judeus foram punidos por Deus e perderam o seu status de povo eleito. Só a igreja é o verdadeiro Israel, ou o Israel espiritual de Deus. Nunca diga isso. Isso não é bíblico, isso não é apostólico, e que a igreja é o Israel espiritual. Isso não existe. Tá? Isso não é bíblico, isso não é ensino apostólico. Pare de dizer isso. Quando os judeus afirmam que eles ainda são o povo escolhido, eles são vistos por muitos cristãos como intrusos impertinentes, clamando um direito que não é mais deles. Ligado ao supersessionismo está o conceito que a Torá de Deus não é relevante mais para o cristão, nem para o crente entre as nações. O desprezo à lei de Deus tem destruído a bússola moral dos dias atuais entre os crentes. Vou repetir. O desprezo à obediência e à lei de Deus tem destruído a bússola moral dos crentes nos dias de hoje. O povo de Deus, a igreja de Deus, que manifesta o poder de Deus, está perdendo a sua bússola moral. Está perdendo o seu direcionamento moral, porque está rejeitando ou não está considerando a lei de Deus. E a lei de Deus é a verdade. Os princípios que estão ali, que devem ser analisados de uma forma inteligente, contextualizados. Não adianta você pegar um mandamento que era só aplicado naqueles dias lá com o templo, você tem que saber pegar os princípios dos mandamentos e aplicá-los nos dias de hoje. Os princípios da lei de Deus são válidos até os dias de hoje. E você tira a lei de Deus, você está abrindo a caixa de Pandora. Aí vale tudo, meu irmão. Tira a lei de Deus a sua fé, você não vai ter mais parâmetro nenhum. Porque Paulo fala, a lei define o pecado. Você quer pecar? E quer achar que está certo? Tira a lei. Como é que você justifica um ato? Em algum lugar está escrito que aquele ato é crime, não está? Não tem alguma lei que diz que aquilo é crime? Elimina essa lei. Aquilo vai deixar de ser crime. Tem algum lugar que está escrito que é pecado na lei. Ah, é? Então, tira essa lei, para a gente não vale mais, que isso aí vai poder ser feito. Virou lícito. Para validarem o pecado, anulam a lei de Deus. Por isso que o mundo é contra a lei de Deus. Por isso que o mundo persegue quem pregou a lei de Deus. Por isso que o mundo cancela quem é a favor da lei de Deus, quem defende os princípios de Deus. Por isso que o mundo odeia quem pregou os princípios de Deus. Porque o mundo ama o pecado. E se você pregou a lei de Deus, você define que o que ele está fazendo é errado, desagrada a Deus. Que tem um Criador que te fez e você presta conta a Ele. Não, nós não temos Criador, nós não prestamos conta a ninguém. Eu presto conta a mim mesmo, eu sou dono de mim mesmo. Dr. Mark Nanos, judeu, não messiânico, explicando sobre Romanos, no seu livro, O Mistério da Carta aos Romanos, ele escreve uma frase que para mim foi impressionante. Ele está escrevendo sobre Romanos capítulo 14, e ele escreve para não judeus. Dr. Nanos escreveu o seguinte, essa questão aí de judeu, gentil, deixa eu falar para vocês, como gentios, vocês estão isentos da lei. Gentio não tem lei não, gentio é ímpio, é pagão, gentio não tem que guardar a lei. Como gentios, como não judeus, vocês estão isentos da Torá, mas como crentes, não. Você pode ser gentio, mas se você crê no Deus de Israel, se você for um discípulo de Yeshua, você não está isento de lei. A lei que se aplica a você. Os parâmetros que Deus deu para Israel se aplicam a você. Você quer dizer que... Não quero dizer que tudo, quero dizer que há parâmetros da Torá que são aplicáveis a você. Há lei para você no Novo Testamento, meu irmão, que é isso? Você nunca leu Atos 15, não? Você nunca leu 1 Coríntios 7, não? Tem lei, que história é essa? Eu não estou debaixo da lei. Está cheio de lei no Novo Testamento para gentio. Quem não está debaixo de lei é o ímpio, é o pagão, é o gentio. Então, se você for ímpio, pagão e gentio, você pode sair falando isso aí. Eu estou livre da lei. Beleza. Só que não é uma frase muito boa para o juiz, né? Para a autoridade. A pessoa sai aqui com uma faixa assim, eu estou isento da lei. Né?
O policial que passar perto dele fala, como assim você está isento da lei? Que isso? Ah, meu irmão, a chave para a gente restaurar o povo de Deus se encontra na compreensão e na internalização da escolha e do chamado de Israel e do seu povo, que inclui o chamado do judeu mais importante da história, Yeshua. Porque Yeshua, ele é glória para Israel e luz para as nações. A igreja deve buscar retomar o seu primeiro amor e voltar à prática das primeiras obras. Yeshua, agora aqui, hein? Peraí, volta aqui. Eu quero encerrar de uma forma sóbria e coesa. Nada do que eu disse aqui tem intenção de condenar, de anular, de excluir, de marginalizar. Nada. Porque os batistas são meus irmãos. Os presbiterianos são meus irmãos. Os assembleanos são meus irmãos. Até os adventistas são os meus irmãos. E outros que apregoam ser discípulos de Yeshua são meus irmãos. Eu não estou de fora acusando o dedo, eu estou lá dentro mandando, gente, vamos olhar para as coisas que precisam ser repensadas aqui dentro. Porque eu, como judeu, faço parte de Israel, mas eu, como discípulo de Yeshua, também faço parte da igreja. Também tenho uma responsabilidade para com os crentes dentre as nações. Por isso que eu estou mostrando isso tudo aqui. Não falo para anular, para destruir, para você sair agora aí, o Mateus falou lá que tudo que a igreja cristã é tudo errado, está tudo errado, é tudo Babilônia, larguei o cristianismo, larguei a igreja evangélica. Não é esse o intuito, porque Yeshua não fez isso. Você não tem que ser imitador dele? Yeshua fez isso? Chegou lá arrancando os castiçais da menorá? Arrancando as igrejas do seu status como povo de Deus? Não. Ele chega lá, ele elogia e depois ele fala, mas nisso aqui vocês têm que corrigir. Vocês têm feito um bom trabalho, a igreja cristã tem feito uma obra de Deus, mas tem pontos que vocês têm que corrigir. E a quarta onda do Espírito vai precisar corrigir esses pontos aí, meu amigo. Se a quarta onda tem a ver com Israel, isso aqui tudo que eu falei, aí serve para os adventistas, para os luteranos, para os calvinistas, para os católicos, protestantes, tudo aí vale para nós, meus irmãos. Porque a quarta onda do Espírito, a igreja tem que rever esses conceitos em relação a Israel, em relação à eleição de Israel, em relação à Torá. Yeshua não abandonou nem amaldiçoou as igrejas em Apocalipse. Nós também devemos ter a mesma atitude. Porém, devemos cumprir a ordem de lembrar onde caímos para voltar à prática das primeiras obras. Há esperança para o povo de Deus dentre as nações. Há esperança para a igreja, e eu tenho dedicado minha vida a isso, assim como Paulo dedicou sua vida a isso. É hora, a hora é agora, o momento é o atual, é hora de voltarmos para Jerusalém, restauração agora, em nome de Yeshua, amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.